Olá para você que está ligado na programação do Sistema Norte de Comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, o Traduzindo. Eu sou o Jonathan Vieira e, como você sabe, toda terça-feira às 19h30 nós temos um encontro marcado aqui na TV O Norte com o nosso programa. E toda terça-feira tem um novo episódio onde eu tenho aqui a honra de receber convidados super relevantes, super referências em suas áreas e que vão compartilhar muito conhecimento, vão compartilhar suas experiências de vida, principalmente ligadas ao mundo profissional. E para o Traduzindo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui uma grande administradora que veio conversar um pouco com a gente sobre o mundo da administração e sobre suas experiências profissionais muito inspiradoras, experiências de sucesso. Eu tenho aqui hoje nos estúdios do Sistema Norte a professora, a administradora Luciana Rabai. Luciana, seja muito bem-vinda ao Traduzindo. Muito obrigada, Jonas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E realmente, um programa que traz temas da atualidade, do mercado. Muito feliz de estar aqui com você hoje. A felicidade é nossa, Luciana. E eu queria começar aqui conversando com você sobre quem é Luciana Rabai, como é que hoje essa profissional se define depois de tanto tempo de experiência dentro do mundo da administração. Então, eu sou pessoense, né? Nascida e criada aqui em João Pessoa, na Paraíba. E eu sou administradora de formação. E foi um curso que eu sempre tive na minha mente. Quando eu fui fazer vestibular, que na minha época era vestibular, não era o Enem, me perguntaram, né, você vai fazer curso de quê? Engenharia, direito? Eu digo, não, administração. Na verdade, eu estava entre administração e ciência da computação. Certo. Mas eu digo, não, eu acho que eu sou mais do lado das pessoas, das relações, e aí eu fui para a administração. Então, eu já sou administradora formada há muito tempo, não vamos dizer aí os anos, mas mais de 25 por aí. E eu atuo como consultora organizacional, professora universitária. Bacana. E administro as minhas empresas, né? A minha empresa, no caso de consultoria. Então, eu atuo muito aqui, tanto na Paraíba como no Nordeste, na área de consultoria organizacional, que aí você consegue ver a administração em várias áreas, né? Em vários tipos de empresa, pequena, média, grande, microempreendedor. Então, eu me considero uma profissional multidisciplinar. Multifacetada, basicamente, isso, né? exatamente. Luciana, e o que é que te inspirou mesmo assim a cursar administração? Foi esse gostar de lidar com as pessoas ou você acha que tinha também outras habilidades que estavam ali ligadas, linkadas com o mundo da administração? Eu acho que o que me inspirou mais foi a meus pais, né? A minha mãe era formada em administração, mas ela atuava em gestão pública. Ela era da Secretaria da Educação do Estado. E o meu pai, ele era advogado de formação, mas ele era empresário, ele era diretor de duas multinacionais ao mesmo tempo. Uma multinacional japonesa e uma multinacional austríaca, que era ambas que ficavam aqui na Paraíba. E então eu cresci muito vendo meu pai em reuniões, e ele era autodidata em vários idiomas. Então era inglês, espanhol, francês, alemão, japonês até. E eu sempre o vi nesse ambiente, né? Viajando com os governadores da época para discutir políticas públicas na área de pesca aqui da Paraíba, mas sempre em ambiente negociando com os empresários, ações de cooperação para o crescimento da Paraíba. E eu achava aquilo tudo muito fantástico, né? Então, eu tive o interesse de buscar o curso de administração porque eu queria trabalhar no multinacional. Eu tinha aquela visão mais ligada ao mundo de negócios internacionais, né? Era Legal. Isso que eu queria. O meu sonho, lá com meus 18 anos, era esse. Né? Bacana. E onde é que foi a sua formação? Então, eu passei no vestibular, comecei aqui na UFPB, mas eu era atleta de natação. Ainda sou, né? Minha professora hoje briga porque eu digo que eu era atleta, mas é porque eu fui atleta profissional, vamos dizer assim, e hoje em dia eu sou master. Por conta da natação, e através de um programa até de cooperação internacional que existe entre a Paraíba e Connecticut, nos Estados Unidos, que é um
Eu acho que ainda existe uma ONG chamada Companheiro das Américas, que a Paraíba é o estado irmão de Connecticut, e a professora Socorro Aragão, junto com minha mãe, elas articularam umas cartas, que naquela época não tinha telefone celular, o e-mail Não estava vamos chegando. traduzir isso para o nosso público. E era por base de cartas, e elas me apresentaram às universidades dos Estados Unidos como atleta, e mandaram meus tempos e tal. E através disso eu recebi convite para ir, tinha que fazer o TOEFL, né, o teste de inglês Sim, como teste de língua proficiência. estrangeira, e se eu passasse no TOEFL, eu tinha essa oportunidade de estudar lá. Então eu comecei na UFPB aqui, mas eu me formei em Connecticut, na universidade lá de Connecticut, por conta da natação, porque eu fui para lá nadar pela universidade, e então eu me formei lá e fiz meu mestrado lá também. Ah, então a graduação e o mestrado Foram nessa lá área. em Connecticut, foi nos Que Estados Unidos. bacana. E hoje, assim, por que que a administração é considerada uma ciência? Eu acho que muitas pessoas assim têm curiosidade de entender o que é que se estuda no curso de administração. Você, enquanto professora, fala pra gente por quê. É uma ciência da área de humanas, né? Porque nós estudamos fatores que levam as organizações a se saírem bem. Então, a administração é a ciência que estuda as organizações públicas e privadas, de modo a gerar. A gente diz que na administração, a administração diz que uma organização tem 4 bases, tá? Então, é a parte de finanças, a parte de operações, que aí entra produção e serviços, a parte de pessoas e o marketing, tá? E aí é uma outra área, porque muita gente acha que marketing é publicidade e propaganda. Não é. São 2 coisas que colaboram entre si. Mas o marketing é a ciência que estuda o mercado. Sim. Né? E que ela faz parte da administração também. Hoje em dia você tem pós-graduação em marketing, mas inicialmente ela estava dentro do estudo de administração. Então, como o mundo muda, o mercado muda, a administração ela vai mudando. Mas nós temos vários instrumentos e metodologias da administração, como análise SWOT, certo? As 5 forças de Porter, que foram criadas em 1965 e que ainda são super relevantes hoje. Né? O interessante é que são muitas áreas dentro de uma só. Então, o profissional da administração ele tem essa formação, eu diria que assim, multifacetada também, não é? Isso. E saiu uma reportagem recentemente falando de profissões que estavam em alta. E, obviamente, a área de tecnologia da informação é uma área que está muito em alta, mas várias áreas da administração também. Gestão de projetos, a parte de gestão comercial, gestão de pessoas, porque a administração, realmente, ela tem várias áreas. E é por isso que é um curso que eu sei que as coisas estão sendo até substituídas por inteligência artificial e a informatização, mas por conta da administração ter essas várias áreas, o administrador tem como se relocar, mudar de área ou estudar uma nova metodologia, e ele acaba que, ao meu ver, ele vai sempre ter esse lugar no mercado garantido. Ah, bacana. E existe alguma diferença entre a formação em administração nos Estados Unidos e aqui a do Brasil, já que você passou, né, pelas duas? Né? A diferença maior são nas universidades mesmo, né? O sistema americano, ele é um sistema mais flexível. É um sistema que você chega a escolher as suas disciplinas e, vamos dizer, eles têm um major e um minor. Então, o seu major é administração, mas o seu minor pode ser uma área específica. Então, você tem como estudar várias áreas ao mesmo tempo. Então, os cursos, no geral, são mais flexíveis. Você tem uma base de disciplinas que são obrigatórias, Sim. mas 60% do curso é você que monta dentro de um leque de disciplinas. Você acaba procurando aquilo que faz mais sentido para você enquanto futuro profissional, basicamente. Isso. Então, você pode ter 5 pessoas formadas em administração na mesma universidade nos Estados Unidos e uma ter sido mais focada em pessoas, a outra em finanças, a outra em MIS, que é sistemas de informação, enfim, porque a pessoa vai montando o seu próprio curso. Né? Essa é a grande diferença. E aqui o sistema educacional, apesar de ter, né, disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas,
mas não é um percentual muito grande. Geralmente a grade curricular das universidades aqui ela é mais blocada. Mais fechada, né? Ela é mais fechada, né? Já vem, vamos dizer, pronto o curso para você. Então, a grande diferença é essa, né? E a outra diferença é muito cultural, com relação a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sim. Aqui o pessoal estuda e trabalha ao mesmo tempo, a grande maioria, mas eles ainda veem isso como, às vezes, uma razão para não se dedicar tanto aos estudos. Como nos Estados Unidos o jovem começa a trabalhar logo cedo, tem muito uma separação com a família, com 18 anos, vai morar fora de casa, vai trabalhar. Em muitos países é assim. Então, você nunca escuta um norte-americano dizer assim, eu não fiz isso porque eu tinha que trabalhar. Eles sabem que eles têm que trabalhar e eles têm que dar conta dos estudos. Então, é uma questão de adaptação cultural a isso aí mesmo, né? Porque aqui, antigamente, você tinha muito disso. Não, eu vou fazer universidade e eu só vou estudar. Sim. E o tempo mudou. Hoje em dia, nas universidades, a maioria dos estudantes trabalham. Ou tem estágio. É verdade. Né? E quais as habilidades que você diria assim, que são fundamentais para um administrador? Hoje em dia, eu acho que, primeiro de tudo, é relações interpessoais. Né? Essa capacidade de comunicação, da pessoa saber se falar, saber se comunicar, saber ouvir. Porque, sabendo ouvir, você acaba aprendendo mais sobre todas as áreas. Então, a gente tem que ter habilidades interpessoais, certo? Habilidades de liderança. A grande maioria das empresas procura pessoas com o perfil de líder, tá? Uma visão sistêmica, você ser capaz de ter essa visão do todo e identificar áreas que precisam ser mais trabalhadas ou menos trabalhadas. Resiliência, mas resiliência eu também acho que acaba sendo algo que todo mundo tem que ter, né? Em qualquer profissão, né? Exatamente. Mas eu acredito que organização também é muito porque importante, as funções bases da administração é planejamento, organização, direção e controle, né? Olha então, só. nessa questão de ser organizado, você acaba já tendo essa visão. Não, eu vou ter que planejar para ter essa organização. Mas eu conheço administradores que não são muito organizados e que se saem muito bem, né? Porque tem esse outro lado. Tem outras habilidades que também servem para o mundo da administração. Exatamente. E hoje, pensando nas oportunidades profissionais, você falou que, obviamente, existem várias possíveis atuações para o administrador, mas o que é que hoje a gente tem de oportunidade, assim, de fato, para quem está saindo da universidade formado em administração? Nas empresas tem várias oportunidades, né, de vários cargos, dependendo da sua área de interesse. Parte de logística, de gestão de pessoas, de marketing, né, a parte administrativa mesmo, a parte financeira. O que eu tenho visto muito é que os estudantes que estão buscando a administração hoje são futuros empreendedores, e isso é muito legal, porque a administração ela é necessária para todas as organizações, públicas ou privadas. Sim. E aí, os futuros empreendedores, ou quem quer empreender, já está tendo essa noção. Eu preciso aprender sobre gestão para tomar conta do meu próprio negócio. Então, aqui na Paraíba, a gente brinca até que, como eu já sou professora há 20 anos, eu digo que eu tenho um aluno em cada organização que eu entro. Não tem uma empresa que eu não entre, que eu não encontre um aluno, né? E assim, nós temos várias empresárias, mulheres até, eu tive recentemente com uma delas, que fizeram o curso de administração e, ao sair, abriram a empresa e já estão com mais de 10 anos de sucesso na empresa delas. Então, o que eu acho legal é que a administração está sendo muito procurada para os novos empreendedores. Muito bacana. Estamos conversando com a professora e administradora Luciana Rabai, aqui no Traduzindo. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente retorna para conversar ainda mais com ela. Até já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo.
inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votaçãoode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Saiba como assistir à programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link onorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Estamos de volta e hoje no Traduzindo nós estamos falando sobre administração. E para isso nós temos aqui hoje a convidada Luciana Rabai. Ela que é professora, que é consultora e afinal uma grande administradora. Luciana, você vinha falando no bloco anterior, explicando como é esse mundo da administração. Agora eu queria entender um pouco mais sobre a sua carreira dentro da administração, porque eu sei que você já atuou em multinacionais. Explica pra gente como é que foi essa experiência. Então, eu mencionei, né, que eu fui estudar fora e nos Estados Unidos, enquanto você é atleta, no caso, é o seu trabalho ser atleta. Então, eu era atleta e estudava. E quando eu fui me formar, eu também já estava meio cansada de nadar, né? Porque a gente treinava muito. Então, eu parei oficialmente de nadar e fui trabalhar. Então, eu iniciei a carreira trabalhando na Enterprise Rent a Car, que é uma empresa de aluguel de carros, mas que o foco delas é o aluguel de carros para substituição do carro que bateu. E aí lá eu era responsável pelo marketing, o business to business, né? Negócios a negócio. B2B. E depois de um ano, eu fui chamada para trabalhar na Diageo. A Diageo é uma empresa de bebidas. Tem aqui no Brasil, a Diageo Brasil. Ela é dona de mais de 80 marcas de destilados. Johnny Walker, JB, aí tem tequila, enfim. E lá eu ficava no Centro Internacional de Negócios e a gente coordenava as campanhas de marketing e os envios dos POS lá, das fábricas para as subsidiárias. E aí eu ficava responsável pelas Américas, vamos dizer assim, América do Sul, né? Que eu estava na América do Norte. O que América são do esses Sul. POS que você falou? Era, por exemplo, uma campanha que vai ter de uma garrafa de Baileys e 2 copos.
Se era uma campanha internacional, tinha que estar o material de marketing no mundo todo ao mesmo tempo. Certo. E as garrafas com os brindes, com as caixas, tudo. Então, a gente era responsável por coordenar a informação dessas campanhas internacionais e da distribuição dos brindes que iriam com as campanhas, né? Que interessante. Por exemplo, a Diageo, a Smirnoff, é uma patrocinadora dos filmes de 007. Então, toda vez que tinha um filme novo de 007, tinha campanhas a nível global. Então, a gente tinha que coordenar, porque o filme estreava no cinema e os pontos de venda todos tinham que ter o material certo das campanhas, né? E era um trabalho para o mundo todo que você tinha que executar. Mas o meu caso, eu recebia informação da central do marketing e da logística e eu era responsável pela América do Sul, pelas subsidiárias, que são as filiais da Diageo na América do Sul, né? Tinha eu e tinha uma outra pessoa. Então, aí eu trabalhei na Diageo, lá em Connecticut também. Eles resolveram mudar a sede de Connecticut para Miami e eu estava no final do meu mestrado. Se eu fosse, eu ia perder o mestrado. Aí eu resolvi que eu não queria ir. E aí, depois disso, eu passei um ano no Brasil e o meu esposo, ele é inglês, que eu conheci na universidade lá nos Estados Unidos, né? Que interessante. É bem filme, aqueles filmes americanos, né? Sim, porque eu saí sim. de João Pessoa, ele saiu de Brighton e a gente se conheceu em Connecticut, nos Estados Unidos. E aí ele disse, não, a gente estava noivo na época, ele disse, não, vamos morar na Inglaterra um tempo. E ele estava fora de casa também há 7 anos, eu também. A gente passou um ano aqui e foi para a Inglaterra. Então, na Inglaterra, eu trabalhei na área de tecnologia da informação, novamente ligada com negócios internacionais e marketing. Era uma empresa chamada Tridium, ainda existe, SDL Tridium. E aí eu passei 4 anos nessa empresa. E aí o meu esposo disse, eu acho que está na hora da gente morar no Brasil. Eu digo, opa, era só o que eu queria, né? Era tudo que você queria. Então a gente voltou. Quando a gente voltou, o ano que a gente passou entre Estados Unidos e Inglaterra aqui, a gente teve um pouco de um choque, porque Um choque cultural, imagino. E o choque salarial Com certeza. e de mercado. Sim. Mas por quê? Porque a gente veio de uns Estados Unidos antes da crise, porque teve uma crise econômica nos anos 2000 e a faixa salarial baixou. Mas a gente veio de uns Estados Unidos antes de uma crise econômica que você ganhava muito bem em multinacional, então, recém-formado. Então, quando a gente veio aqui para o Brasil, a gente fez entrevista Rio, São Paulo, mas foi um choque muito grande ver uma diferença. Comparando os salários. Comparando salário, oportunidade e tudo. E aí a gente ficou pensando se era hora de voltar realmente. E foi quando a gente decidiu que não era. Então a gente foi para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, que aí a gente já está no meio dos anos 2000, os Estados Unidos teve crise, teve o atentado terrorista lá das Torres Gêmeas, o mundo todo entrou numa crise. A Europa também entrou em crise. E aí a gente viu que os salários começaram a baixar, que as oportunidades ficaram mais difíceis. E meio que o mundo foi se nivelando, sabe? E aí já tinha essa vontade de eu querer voltar para cá. Meus pais já estavam ficando mais velhos. E quando ele disse, vamos voltar, eu disse, vamos. Mas a gente já veio com a ideia de colocar a própria empresa, que a gente ia empreender. Bacana. Tá? Então, a gente já veio com, vamos dizer assim, uma ideia de vamos montar a empresa, vamos tentar se estruturar na área de internacionalização de empresas, ao invés de ir buscar emprego, carteira assinada, vamos dizer assim. Bacana. Né? Logo mais eu quero mais informações sobre a empresa de vocês, mas só para a gente fechar esse assunto das multinacionais, quais as habilidades que as pessoas precisam ter para começar nesse mundo de trabalho de multinacionais? Primeiro é falar outro idioma, né? Que assim, eu sou professora universitária hoje em dia, aqui, e eu vejo que, eu quero dizer que 80% dos jovens na universidade hoje não falam outro idioma fluentemente. Isso é um peso muito grande, o pessoal precisa falar outro idioma. Eu diria que a porcentagem ainda é até maior do que 80%. Talvez na área da administração a gente tenha mais gente falando, Entendi. né? Mas eu
Existe uma teoria, não sei se você já ouviu falar disso, que chama o efeito Brasil. Sim. Que é o seguinte, o Brasil é um país que tem o tamanho de um continente. Sim. E nós somos um dos únicos países de grande porte, certo? Que aí a gente tem Estados Unidos, tem o Canadá, tem a Rússia, tem a Índia, de tamanho China. geográfico, China. Nós somos o único que só falamos um idioma e não temos dialetos. Eu sei. Né? Só os indígenas, as línguas Mas indígenas, é um percentual, mas é um percentual assim, irrisório. eu acho que é menos de 1%. Sim, sim, verdade. Entendeu? Então, Estados Unidos tem uma população que fala espanhol muito grande. Então, Estados Unidos é espanhol e inglês. Canadá é inglês e francês. Rússia tem dialetos. Muitos. A Índia tem dialetos, além do inglês. Né? A China tem dialetos. E nós não. É só o português. Então, isso acaba gerando uma zona de conforto. É um afastamento desse aprendizado de línguas. Porque quando você aprende um segundo idioma, o seu cérebro já começa, ele já se abre para um terceiro. Já fica mais fácil você aprender outros idiomas. Vocês sabem disso. Sim, sim. Então, o Brasil, por só falar português, acaba gerando uma bolha de conforto. E muita gente diz, eu não consigo. É porque a escola pública ou a escola não ensina outro idioma. Mas a maioria das escolas não ensina, não. A pessoa tem que querer aprender. E para multinacionais, essa é uma habilidade essencial. É essencial. Quando a fábrica da Fiat e o conglomerado Stellantis, né, veio se instalar aqui no estado vizinho, eles lutaram para achar gente que falasse italiano e inglês e alemão, porque não tinha. Eles trouxeram de outros estados até. Né? Legal, professora. Você disse que hoje tem uma empresa, não é isso? Uma consultoria. Fala um pouco sobre essa consultoria, quais as áreas que ela abarca. Fala pra gente. Então, a nossa consultoria se chama Brasiliant e o nome da consultoria vem de Brasil Brilhante. E esse nome eu não criei, na verdade, tudo se copia, né? O New York Times chamou a seleção brasileira de Brasiliant. De Brasiliant. E eu disse, que legal, Brasil Brilhante. Então, esse é o nome da empresa. Nós começamos com foco na internacionalização, querendo trabalhar muito comércio exterior, internacionalização. E depois a gente viu que as empresas locais, em termos de maturidade empresarial, elas ainda estavam numa fase antes. Anterior à internacionalização. O que é internacionalização para o pessoal que está nos assistindo? Essa capacidade de você se abrir para o mundo exterior, fora do Brasil. Que não necessariamente quer dizer que você vai comercializar. Né? Você não precisa exportar e importar para estar internacionalizada. Você pode ter um site em outros idiomas, você pode ter o seu material pronto em outros idiomas, você entende as diferenças culturais, Sim. Você estar apto a ingressar nesse mundo internacional, que a gente vê que muitas empresas não têm isso, né? Aqui em João Pessoa a gente tem esse boom imobiliário e as imobiliárias deveriam todas ter sites em inglês e em espanhol. E não tem. Não tem. Então é algo simples, não é complicado. Então, isso é uma visão internacional, né? De você ter esse foco na internacionalização. E aí a gente viu que as empresas tinham que se organizar primeiro. Daí a gente trocou o foco e a gente foi para a consultoria organizacional. O que é consultoria organizacional? Eu brinco dizendo que nós somos médicos ou psicólogos de empresa, certo? Psicólogo, porque às vezes o problema né? Não é físico, vamos dizer assim. Sim. Então, a empresa, ela ou tem um problema, tem uma doença, ou ela tem um resfriado, ou ela não está se sentindo muito bem, e ela busca o auxílio de um consultor externo à empresa para tentar solucionar aquele problema ou até prever algum problema futuro, se preparar para essa mudança. Né? Então, a gente faz o diagnóstico, igual o médico, faz o diagnóstico, a anamnese no paciente. Sim. A gente traça um plano de ação, qual é o tratamento. Primeiro analisa para depois planejar. É importante essa análise porque, às vezes, a empresa, ou o órgão público ou privado, ele vem em busca da consultoria e ele diz assim,
O meu problema é esse. Eu tenho um problema na área de vendas. Só que quando a gente vai analisar, a equipe de vendas está funcionando bem, certo? O comercial está direitinho, mas o problema é na produção, que está atrasando as entregas. Então, não é vendas. Então, quando alguém vem com... Eu acho que tem alguma coisa errada, que não está muito bem na empresa, fazer o diagnóstico, que seria essa anamnese inicial, é sempre muito importante. Porque é igual ao ser humano. A gente acha que é o ombro que está doendo, mas não é. Uma outra parte que está com problema, entendeu? Então, a consultoria é isso. Eu acho que médico e psicólogo de empresa é uma boa analogia. Internacionalização, gestão organizacional, alguma outra área também? A gente trabalha muito com a área de planejamento estratégico. Que é justamente fazer esse diagnóstico e planejar para que a empresa cresça e se organize. A área de marketing estratégico também, gestão de projetos. E aí onde entra uma área bem interessante, porque a parte de projetos, você tem elaboração e gestão de projetos. E essa área de projetos, você consegue aplicar tanto em órgão público como privado. Com certeza. Né? Plano de carreira e salários, a gente tem feito muitos projetos nessa área, também para órgãos públicos e para empresas privadas. Todas as áreas. O principal da gente é planejamento empresarial, gestão de pessoas, marketing estratégico, gestão de projetos, internacionalização. Todas essas áreas estão dentro do mundo, do escopo da administração. Sim. Então, e nós temos consultores para trabalhar, todos mestres, doutores, com muita experiência de mercado para trabalhar nessas áreas. É muito bacana, Luciana. Estamos conversando com Luciana Rabai, ela que é administradora, professora, consultora, dona de consultoria, e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto que é a administração aqui no Traduzindo. Até já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votação.ode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Saiba como assistir à programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link onorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro.
entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Traduzindo e estamos conversando com Luciana Rabai. Ela que é administradora, consultora e professora da ciência da administração. Professora Luciana, fale um pouco mais sobre o foco da Brame. Brame, tá certo. Tá certo? Porque foi uma abreviação que a gente fez, Brasília de Mercado e Inovação, virou certo. Brame. Virou tá Brame, certo. tá bom, tá bom. Hoje, quantas empresas vocês já ajudaram? Tem ideia? Então, esse ano, nós estamos fazendo 20 anos de empresa. E a gente estava fazendo justamente um levantamento quantitativo de quantos projetos a gente trabalhou nesses 20 anos. E fazendo todo o mapeamento, né? Mas já foram mais de 500 empresas. Que legal. E poderia dizer qual tipo de ajuda assim, específica, relevante, que em um desses projetos que já foi dada, assim como uma empresa se reorganizou depois desse processo de consultoria? Eu não sei se eu posso citar os nomes, né? Porque eu não pedi, no caso, a autorização à empresária, mas nós temos o caso de uma empresa que está no mercado e tem sucesso até hoje, que nós fizemos a pesquisa do mercado para identificar se o negócio ia dar certo em João Pessoa. A pesquisa deu positiva. Depois a gente fez o plano de negócio, que é todo o levantamento financeiro de quanto a pessoa ia precisar para investir e tal. Depois ela pediu para a gente, a empresária pediu para a gente continuar com ela assessorando. Então a gente meio que deu assessoria na área de gestão até ela abrir. Quando ela estava para abrir a empresa, a gente ajudou com toda a parte de gestão de pessoas. Nós passamos uns 5 anos com ela. Chegou o tempo de eu dei alta a ela. Eu disse, olha, sua equipe já está formada, você já tem toda uma estrutura interna, você não precisa de mim, né? Você não precisa da gente. Era uma parceria já que vinha, então a gente acompanhou tudo, a parte de processos internos. E ela está super bem, super organizada hoje. Então é um caso que a gente tem como um caso de sucesso. Outros 2 casos de sucesso, um é uma clínica na área de saúde, que ela só tinha uma unidade, e a gente fez o planejamento estratégico de expansão. E hoje ela tem 5 grandes unidades, e com muito sucesso, e montou toda uma parte administrativa, financeira, de marketing. Então ela tem toda uma organização de gestão já, também muito bem no mercado. E na pandemia, a gente teve o caso de uma empresária que, antes da pandemia, ela tinha 3 unidades. E eu tinha dito a ela que 2 unidades dela eram conflitantes por estarem em bairros muito próximos. Eu achava que ela deveria unir essas unidades, né? Quando eu falo a equipe da Brasília, né? Da Brasília, isso. E quando quando a pandemia, em março, foi anunciada, imediatamente ela ligou e disse, é agora que eu junto as 2 unidades, porque eu acho que eu vou precisar fazer isso. Uma então, redução de custos também, não é? Era porque eram muito próximas, e o aluguel de um era muito alto e o outro o imóvel era dela. Sim. E era um imóvel grande que tinha como, né? Enfim, então ela usou a pandemia justamente como uma época de fazer a reforma e unir as 2 unidades. E assim, eu tenho muita alegria de ter estado ao lado dela durante esse processo, porque realmente foi uma orientação que a consultoria já tinha captado que ela precisaria fazer, e ela seguiu à risca, e por isso que ela conseguiu até sobreviver à pandemia, porque o setor dela foi bastante afetado, né? Então a gente tem vários casos de sucesso. Um eu posso falar, Dona Nevinha e seu Tota. Eles são produtores de panela de barro lá em Itabaiana. E há uns 15 anos atrás, uma rede de supermercados da Inglaterra pediu a gente para fazer uma qualificação de fornecedores, que eles queriam comprar certas coisas do Brasil, e nós fomos os consultores deles aqui
para identificar qual fornecedor. E já saiu em vários sites e várias reportagens sobre eles que nós, ano passado, mandamos um container de 40 pés. Nós já chegamos a mandar, antes disso, um outro container que tinha 6.000 peças de panela de barro. Nossa. E a rede de restaurantes usa para servir moqueca de peixe pela Europa. Eles têm unidade por toda a Europa. Sim. E seu Toto e Dona Nevinha sempre falam disso, né? Elas até brincam, dizendo, ah, foi o inglês ali, foram os ingleses que vieram aqui. Mas a gente encontrou Dona Nevinha, ela fez um processo de melhoria do produto dela, ela foi desenvolvida uma embalagem específica para o produto dela. Então, foi feito todo um trabalho de qualificação para ela conseguir exportar. E ela já tinha esse quantitativo de peças prontos? Não. Ou foi algo que precisou também ser trabalhado? Foi. O primeiro pedido foram 300 peças. Certo. Aí depois o fornecedor voltou e disse, eu quero 1.000 peças. E aí ela teve que fazer um cálculo. E o interessante desse cliente é que ele escuta, como ela é uma pequena produtora, Sim. A gente vai para ela e pergunta, o cliente quer 3.000 peças, quanto tempo você demora para fazer essas 3.000 peças? Interessante. E ela faz o cálculo bem direitinho, ela e o esposo, né? E aí eles dizem tantos meses. E geralmente ela acerta, né? E era isso que eu ia perguntar também. Então, independe do tamanho da empresa, a consultoria ela pode atuar? Sim, independente do tamanho da empresa. Até porque, quando a gente veio morar aqui, de volta, né? Essa era uma das intenções da gente, era justamente trabalhar com o microempresário, o pequeno produtor, o artesão, para conseguir fazer com que ele crescesse, né? E assim, o ano que Dona Nevinha e seu Tota fizeram 7.000 panelas, foi uma loucura, porque tinha panela na casa deles por todo canto, eles tiveram que alugar uma outra casa para botar as panelas. E aí, assim, foi muito legal de acompanhar todo o processo, né? Mas, assim, um artesão que trabalha com pequenas quantidades e, de repente, consegue se organizar para produzir e vender 7.000 panelas, é uma quantidade substancial para eles. Com certeza. Né? De melhoria da casa deles, do carro, de vida, de tudo. Então, é um projeto bem interessante. Consultoria na administração pública, professora, é aplicável? Sim. É necessário? Também, né? Os órgãos públicos fazem consultoria muito na área de planejamento estratégico. Eles precisam mandar os planejamentos até para o governo federal, dependendo do órgão superior a eles. Também é feita muita consultoria na área de gestão de pessoas, parte de treinamento e qualificação, e na parte de plano de carreira e salários, que tem alguns órgãos que não têm isso. Principalmente no estado da Paraíba, que não é feito concurso público para alguns órgãos aqui há muitos anos. Os órgãos não têm esse quantitativo, nem a definição de funções e nem uma tabela salarial de como a pessoa vai poder crescer. Então, a gente fez até 4 nos últimos 2 anos de grandes órgãos da Paraíba, preparando para que eles façam o concurso público para poder contratar as pessoas para o órgão. Então, assim, é muito aplicável, muito. E certamente existem vários desafios, fragilidades nas administrações públicas e que precisam desse impulso, né, e essa análise de consultores, imagino eu. Tem uma burocracia a mais, né? Porque no órgão público a gente tem toda uma série de outras leis e legislação que não deixa, vamos dizer assim, o consultor atuar tão livremente. Não é como uma empresa privada que eu chego, olha, tem que mudar isso e o empresário está disposto a mudar. No órgão público, aí você tem que mudar o regimento, você tem que mudar uma regra, você tem que convencer, mas é um órgão que se beneficia muito pelas consultorias, porque é uma visão de quem está de fora, de como aquele órgão pode se modernizar e atualizar. Só tem uma burocracia a mais, tanto na parte de contratação, que geralmente tem licitação, tem processo seletivo, como da parte de implementação, né? Que muitas vezes a implementação é mais difícil do que o planejamento. Com certeza. Professora, atualmente você é a presidente da Academia Paraibana da Ciência da Administração, não é isso? Isso. Explica pra gente o que é essa academia. Então, é uma honra muito grande estar na presidência da APCA. A academia
ela reconhece o trabalho feito pelos administradores com relação tanto a publicações acadêmicas, livros, artigos, mas também como seu desempenho na área da administração. A academia mais conhecida é a Academia de Letras, né, da Paraíba, exatamente. mas ela tem esse mesmo modelo. Quando você é nomeado para a academia, o seu nome vai estar ali para sempre, é por isso que a gente diz que são os imortais. Isso. Exato. Então, não é diferente da Academia de Letras, a Academia de Administração também tem esse processo. Nós somos uma academia nova, 13 anos de formação, e como presidente a gente passou por uma pandemia até, que foi muito complicado, porque não tinha como se reunir muito, mas agora a gente está justamente desenvolvendo várias ações, porque o objetivo da academia é promover a ciência da administração, né? É diferente do conselho, que é regular, supervisionar, auditar. Impulsionar seria... Impulsionar, é a promoção. Então, palestras, livros, publicações, eventos, esse é o nosso intuito. Que bacana, professora. E para as pessoas que estão pensando em se tornar administradores, o que é que a senhora teria para dizer para elas, né? Assim, qual o foco que elas têm que ter? Eu acho que a administração ela é um excelente curso para qualquer pessoa que queira empreender ou que goste de negócios. Buscar a melhor universidade para você, o melhor curso que tem um dinamismo e estar apto e querer também buscar informação fora do curso. Eu acho que qualquer curso, você tem o curso da universidade, mas você tem aí toda esse conhecimento a mais que transita hoje, que a gente tem acesso nas redes sociais, ou no YouTube, ou bibliotecas gratuitas, e que a gente pode muito beber aí dessa fonte de conhecimento. Mas a administração é um curso super, como você mesmo disse, tem várias disciplinas, várias áreas, e se você busca empreender, eu acho que o curso de administração é o curso certo para você, porque vai lhe dar a base aí para a gestão do seu negócio. E a administração serve também para órgãos públicos, né? Se você quer fazer um concurso e trabalhar na área do serviço público, os administradores, existem mestrados e especializações na área de administração pública, de políticas públicas, e você pode entrar também para esse lado, não só na empresa privada. Eu vejo que muitas pessoas também procuram os MBAs, não é isso? Isso. O que seria um MBA, para explicar, professora? Então, é um problema até porque MBA significa mestrado em administração de negócios, né? É o Master in Business Administration. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos e esse é o nome do meu curso, só que ele é um mestrado. Sim, sim. Só que aqui no Brasil pegou-se a sigla MBA e ela é usada como uma sigla para pós-graduação, para especialização. Não é considerado um mestrado, né? Então, aí é usado MBA em Finanças, MBA em Gestão de Pessoas. É uma especialização com uma carga horária maior. Isso é importante de deixar claro. E aí eu sempre brigava com os coordenadores de pós-graduação antes. Eu digo, eu não sei para que vocês estão chamando de MBA, porque MBA é mestrado mesmo, né? Mas eu entendo, porque a visão que o pessoal tem do MBA nos Estados Unidos é que é um mestrado profissionalizante. Sim. Mas aqui na UFPB você tem mestrado profissionalizante. Você tem um mestrado profissionalizante. Mestrado profissional, exatamente. Então, assim... Mas, enfim, existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. E o MBA virou uma sigla para pós-graduação na área de negócios, né? Aqui. Legal. Luciana, voltando um pouco a essa questão da consultoria, né? O que é que empresários precisam sempre levar em consideração para se autoavaliar, assim, para saber se eles estão precisando de uma consultoria ou não? Qual é o primeiro passo que o empresário tem que dar? É engraçado porque eu digo às vezes que para a consultoria o marketing, às vezes ele não funciona, porque o empresário ele só vai atrás da consultoria quando ele sente a dor nele mesmo, igual a doença. É muito difícil você fazer um tratamento preventivo. Exatamente. Né? Eu já tive algumas situações que a pessoa disse assim, Luciana, um amigo meu, tal pessoa, está precisando de uma consultoria. Vamos lá comigo? E eu disse, não funciona.
Você já viu o médico ir visitar o paciente só quando já está no tratamento, né? Mas, assim, os empresários, eles devem ter a consciência que, mesmo que eles tenham sido o fundador daquela empresa, foram eles que tiveram a ideia do negócio, eles abriram o negócio. E eles são os donos do negócio. Os tempos mudam, o mercado muda, a tecnologia muda. E pedir ajuda de alguém de fora não é... Um bicho de 7 cabeças. Tá? E não é humilhante, Claro. não quer dizer que você não sabe mais do seu negócio. Não, pelo contrário. Ninguém sabe melhor do negócio do que a própria pessoa. Eu digo sempre isso. O consultor, ele é um intermediário. Vai ajudar nesses processos de atualização. Exato. E ele tem que ouvir a versão da empresa e do empresário e do ajudar dono. a pensar no negócio. E ver como é que você vai traduzir aquilo para uma solução. Então, o empresário, ele tem que ter essa visão do mercado de que é necessário buscar ajuda externa. Porque o mundo... É impossível hoje você, dentro de uma empresa, mesmo as grandes empresas, você ter absolutamente todos os profissionais que você precisa. Acaba ficando muito alto o custo, né? Então, grandes empresas vão atrás de consultoria. Muito bacana, Luciana Rabai. Foi uma satisfação tê-la aqui no Traduzindo. Acho que, assim, a gente conseguiu realmente explanar, traduzir mais sobre esse universo da administração, esse universo da consultoria especializada nessas diversas áreas que a gente citou aqui. Agradeço por demais essa sua participação e foi uma honra conhecê-la. O prazer foi todo meu e muito sucesso aí, seu programa é muito legal. Muito obrigado, professora. E esse foi o Traduzindo de hoje, pessoal. Na semana que vem nós estamos de volta com alguma temática assim super relevante, principalmente pensando em carreiras profissionais. Eu aguardo você aqui na TV O Norte na semana que vem. Até mais!